como foi lançado o desafio, nós iremos trazer agora o primeiro dia do desafio. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Isso está na palavra no livro de Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Isso quem disse foi um ateu, Bertrand Russell. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo a sua própria felicidade. É muito maior que a sua família, que a sua carreira, ou mesmo os seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por onde? Por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele, e é para ele que nós iremos cumprir o nosso chamado. O nosso propósito está em Deus. A procura pelo propósito, ela tem sido muito discutida, né? Qual é o meu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Qual é o seu sentido de vida? E isso tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente nós começamos pelo lado errado. E qual é esse lado errado ao qual nós começamos a buscar por esse propósito? O lado errado é porque geralmente nós começamos por nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa do tipo como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha própria vida? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ambições? Quais são os meus sonhos para o futuro? Quem nunca que desde criança já teve aquele sonho de ser um doutor, ser um advogado, ser um psicólogo, né, ser uma bailarina? E a gente sabe que muitos não conseguem alcançar, né, esse sonho lá de infância, esse sonho, né, de criança desde pequeno. E muitas das vezes a gente vai para a vida realizando o sonho dos pais, né? Porque às vezes a gente quer ser uma coisa em uma determinada profissão e os pais querem outra, né? E a gente acaba muitas das vezes pendendo mais pelo lado dos pais. Mas nós concentrarmos em nós mesmos, nós jamais conseguimos desvendar o propósito da nossa vida. A própria palavra nos diz o seguinte: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros, né, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado. Qual a finalidade da criação? A gente costuma dizer que toda obra contém a sua assinatura. Assim como nós somos tricotômicos, então a tricotomia do ser nos diz que nós somos obra-prima do Criador. Então nós devemos perguntar assim a Ele, né? Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber a sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente com o Criador ou com o manual do fabricante poderemos mostrar e entender qual é a sua utilidade. Não há como chegar a esse lugar diretamente. É lógico que tem todo um processo de conhecimento e autoconhecimento, mas quem é a direção? A quem nós devemos buscar a sabedoria e o entendimento? Você deve ir para o outro lado, para o lado dele, e olhar sim para dentro de si. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando somente em si mesmo. Você deve começar com Deus, com o Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Desde a concepção, o primeiro sim foi o primeiro sim da sua existência, a parte espiritual, que é a primeira parte que nos compete. Então essa primeira porção foi o nosso primeiro sim para a nossa existência. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o que significamos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa importância e o nosso real destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída.
Muitas pessoas tentam usar a Deus para sua autorrealização própria, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Deus não é moeda de troca. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar a Deus para os seus desejos. Deus conhece a integridade e a intenção dos nossos corações, e a própria palavra nos diz: o coração do homem é enganoso, mas Deus conhece. A obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Livros de autoajuda abordam assuntos a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livro de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente põem as mesmas etapas previsíveis para se chegar ao seu real propósito de vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça algumas metas, defina em quem você é bom, defina no que você faz de bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, tenha foco, tenha disciplina, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, faça conexões e não desista jamais. Persista, acredite em você. É lógico que todas essas recomendações frequentemente levam a grande êxito. Sim, levam, é metanoia, é Romanos 12:2, é transformação. Portanto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação vem aqui através do conhecimento e do autoconhecimento. Sim, você pode alcançar grandes êxitos e pode, em geral, ser muito bem sucedido ao buscar uma meta e alcançá-la, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Isso é sério. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. E qual é o maior livro de autoajuda, de autoconhecimento que a gente tem? A Bíblia já diz: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a forma. Deus está dizendo: é a minha forma de você achar a si mesmo o seu verdadeiro eu, porque somente em mim você encontrará quem você é de verdade. A Bíblia não é um livro de autoajuda simplesmente. Não ensina a achar a carreira correta e realizar os seus sonhos ou a planejar a sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ela ensina a fazer menos na vida, ao se concentrar no que é mais importante. Este livro nos ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de todos nós, de você, de mim, ao nos criar. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é através da especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, por exemplo, eu sempre pensei que a vida fosse só um cis, mas e se? E se isso? E se aquilo? Então, na verdade, querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o real significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sim a sua grande utilidade. Mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo vãs filosofias. O Dr. Hugh Morley, professor de filosofia na Universidade de Illinois, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando o seguinte: qual o significado da vida? E pasmem, eles então responderam. Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado as suas respostas, dizendo que tinham um propósito para a vida. E outros sim, uma minoria, foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia do que era o seu propósito. Na verdade, vários intelectuais de renome
pediram ao professor Morelli que respondesse caso descobrisse qual é o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. E qual é? A revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. E qual é a maneira de se fazer isso? O modo mais fácil de descobrirmos o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Por isso que não começa em nós, começa perguntando para ele, perguntando para a fonte, né? Qual é a direção, qual é o caminho, o que devo fazer, o que devo seguir, porque todo o controle está na mão dele. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Deus não nos deixa às cegas para ficarmos nos conjecturando e nos questionando. Ele claramente revela. E ao longo da Bíblia, os seus 5 propósitos estão descritos, que são 5 propósitos primordiais. E o nosso manual de proprietário é quem vai nos explicar e nos orientar. Explica por que estamos vivos, explica por que a vida funciona da forma que funciona, explica o que evitar e o que esperar do futuro, explica o que um livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. E a Bíblia ainda nos diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo a sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como uma forma de aflorar o melhor de si mesmo. Ela é viva. Ela foi, ela é e ela será. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito da sua vida, volte-se para a palavra de Deus, e aí sim volte-se para dentro de si. Mas antes vem a palavra de Deus, antes vem, os questionamentos ao autor da vida, e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar a sua vida sobre as veredas eternas, e não sobre vãs filosofias. E a palavra ainda vai nos testificar. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha os seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para todo e para todos. Esse versículo nos dá 3 princípios a respeito de qual o nosso propósito dentro da palavra. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento de intimidade com Jesus. Segundo, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele, muito antes de você o conhecer. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher a sua carreira, você pode escolher o seu cônjuge, você pode escolher a sua profissão, você pode escolher os seus passatempos, qual roupa você vestir, os lugares aos quais você quer ir e muitas outras partes da sua vida. Mas você não pode escolher o seu propósito. É Ele quem já determinou, muito antes de você existir. E o terceiro princípio, o propósito da vida, cabe em um outro propósito muito maior e cósmico. E qual é esse propósito? É o que Deus planejou para a tua eternidade. Andrei Tovin, um romancista russo, cresceu sobre um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou a sua atenção em um dia lúgubre. Quem nunca teve um dia de escuridão? E quem nunca está passando por um dia de escuridão, nesse atual momento? E a esse Andrei, Deus disse o seguinte: ele estava com 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora em São Petersburgo. Ele descreve o seguinte: fui dominado por um desespero tão intenso, tão profundo e tão assustador e apavorador, que a vida pareceu parar de uma só vez. Faltava o fôlego, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado para a vida a qual eu estava levando naquele presente momento. E de repente uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido.
Repetindo assombrosamente, ele se apegou a essa frase como regra de prática e fé. Você deve ter se sentido perdido a respeito de muitas situações das quais você tem vivido ou das quais você está vivenciando nesse atual momento. Mas aqui eu deixo para você essa frase: sem Deus, a vida não faz sentido. E o tema para esse primeiro dia de reflexão é: a questão não sou eu. O versículo para nós estarmos memorizando: todas as coisas foram criadas nele, e nele encontramos o nosso propósito. E uma pergunta para meditar: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Um beijo no coração, que Deus abençoe, que você reflita sobre essa palavra, que Deus traga sabedoria, paz, mansidão de espírito e entendimento. Fique com Deus, um belo dia e até breve. Tem mais por aí.